E aí galera, graças a paz, tudo bem? Mais uma vez aqui, mais uma aula da PV. E dessa vez a gente escolheu não, direcionado pelo Espírito Santo, nós vamos falar hoje sobre conhecimento. Conhecimento que é primordial, né? Você conhecer a palavra de Deus. E meditando sobre esse assunto, eu fui levado ao livro de Provérbios. E eu descobri que no livro de Provérbios a palavra conhecimento ela aparece nada mais nada menos do que 41 vezes. 41 vezes o autor do livro de Provérbios ele fala só da palavra conhecimento. E dentre esses 41 versículos, dois me chamaram a atenção. Eu queria começar a compartilhar com vocês aqui. Está lá em Provérbios, capítulo 3, versículo 13. Provérbios 3,13 diz assim: Bem-aventurado o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento. E em Provérbios, um pouquinho mais na frente, Provérbios capítulo 4, versículo 7, diz assim: Sabedoria é a coisa principal, mas contudo, o que possui a sabedoria também adquire conhecimento. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, por mais um pouco da Tua palavra, Senhor, que é sempre um prazer nos deleitarmos na Tua palavra, Senhor. Então que o Senhor possa nos dar entendimento, que possa passar por cima da minha limitação humana, Senhor, e transmitir aquilo que o Senhor quer que seja transmitido para aqueles que estão assistindo esse vídeo. Assim nós te louvamos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, a Bíblia, como eu falei, o livro de Provérbios ele é o livro chamado Livro da Sabedoria, né? Escrito por Salomão, Provérbios de Salomão. E ele fala, aquele que adquire sabedoria também adquire conhecimento. E a gente vê muitas pessoas falando sobre, precisa conhecer, conhecimento, mas o que é realmente conhecimento que a gente precisa? O que a gente precisa conhecer? De que fala a palavra conhecimento? E eu queria que vocês fossem lá no Evangelho de João, no capítulo 8, versículo 32, que é um texto muito conhecido, mas eu queria me aprofundar um pouquinho nele, bem rápido, né, que a gente tem pouco tempo, mas vamos lá. João 8,32, fácil, muita gente sabe de cabeça, diz assim: Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas uma coisa sempre me incomodou nesse texto, por quê? Porque diz que a verdade ela liberta, e ela liberta. Mas se a verdade liberta, por que tem tanto cristão ainda prisioneiro? Era uma coisa que me deixava em crise, durante muito tempo me deixou em crise. Se ela liberta e liberta, por que os cristãos, muitos crentes ainda vivem prisioneiros de pecados, de vícios, enfim, ainda prisioneiros? Só que é engraçado que a gente leu um versículo, mas às vezes não leu o contexto. E aí você lê um versículo anterior, você já abre o horizonte. A gente leu 32, mas não leu 31. Dá uma olhadinha lá. No mesmo capítulo, aí, no mesmo capítulo 8, ao invés do versículo 32, vamos ler o 31. Palavras do Senhor Jesus. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente serei meus discípulos. Aí sim que ele fala: e conhecereis a verdade vos libertará. Então, gente, não é só você conhecer, é permanecer na palavra. Aí sim você vai começar a conhecer. E o interessante é que esse verbo conhecer aqui, se você for no original, é o mesmo verbo usado lá em Gênesis, Adão e Eva, quando diz que Adão conheceu a Eva, e é o mesmo verbo também usado no começo lá no Evangelho de Mateus, se eu não me engano, quando fala que José não conheceu não conheceu a Maria. Então, assim, ele fala de intimidade até um ponto sexual. Ele fala de intimidade, um conhecimento na questão da intimidade. Então, o conhecimento que nós estamos falando aqui não é só você conhecer de ouvir falar, é de você ter intimidade com o dono da palavra, com aquele que diz da palavra, intimidade com Deus. Então, a nossa base, o que a gente quer falar aqui hoje, não é você só conhecer de ouvir falar, é conhecer de ter intimidade. E aí, quando você volta lá no versículo 8, ele fala assim: se permaneceis na minha palavra, verdadeiramente sois meus discípulos. Por quê? Porque a palavra de Deus é vida. Porque a vida do próprio Jesus, às vezes a gente fala, a vida para nós cristãos não é só ver
ouvir, respirar, não. Eu queria que você fosse lá comigo, Evangelho de João, um pouquinho mais à frente, capítulo 17, versículo 3, que para mim também foi um versículo, quando eu vi, foi libertador. E João 17, 3 diz assim: e a vida eterna é essa, que conheçam a Ti, o único Senhor, Deus, verdadeiro Salvador, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então, para o cristão, irmão, para você conhecer a Cristo, você precisa conhecer e ter intimidade com o seu Deus através de Jesus Cristo, porque Ele é a vida. Não há vida sem Ele. Se você vive no cristianismo, você vive na igreja e ainda não conhece, ainda não tem intimidade, talvez você precise rever seus conceitos, porque aqui esse versículo é bem claro, a vida não é só respirar, comer, enxergar, a vida é Jesus, Jesus é a vida, Jesus em você é a vida. A partir do momento que você o conhece, a partir do momento que você tem intimidade com Ele, aí sim você prova da vida. E quando ele fala de vida, na minha visão pelo menos, não é só vida terrena, ele fala da vida eterna. Aliás, o versículo fala e a vida eterna é essa. Versículo 3 do capítulo 17 fala, e a vida eterna é essa. Então é vida aqui nesta terra e é vida para toda a eternidade. Então essa é a vida. Conhecer a verdade, ter intimidade com a verdade, e aí sim você começa a brotar vida. Porque senão, irmão, e aí não quero te causar medo, espero que não te cause, mas se te causar é bom você abrir o olho, porque tem um versículo aqui que aqueles que pensam que estão na igreja e não têm nenhuma intimidade, é um versículo bem perigoso, talvez para mim, pessoalmente, é o versículo mais triste da Bíblia, que está lá em Mateus capítulo 7, versículo 22, e diz assim, muitos naqueles dias dirão, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome? Não expulsamos demônios em Teu nome? Não fizemos maravilhas em Teu nome? Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, maldito, aqueles que praticam iniquidade. Deixa eu falar um negócio para você, isso não é para quem está lá fora não, cara, isso é para quem está na igreja. Você está na igreja, não você, mas esses que ele fala aqui nesse versículo, é os que estão na igreja e não conhecem. Traduzindo, sabe o que ele está querendo dizer aqui? Você estava dentro da minha casa, mas eu nunca te conheci. Você ia à igreja como se fosse bater um ponto no trabalho, mas nunca teve intimidade, você nunca foi no secreto comigo, sabe? Você nunca fechou a porta do quarto como eu te pedi na minha palavra e nunca teve um bate-papo franco comigo. Você nunca teve intimidade com Jesus. Então é para esses aqui que esse versículo aqui fala. Então, como eu te falei, não é para te pôr medo, mas para te impulsionar a ter uma intimidade com Deus, para te impulsionar a verdadeiramente conhecer ao teu Criador, aquele que te criou, aquele que te deu vida. E aí sim você vai ouvir, se eu falei que esse era o mais triste, você vai ouvir o melhor quando ele fala assim, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Por quê? Porque ele vai deixar você entrar e você vai entrar na casa daquele ao qual você tem intimidade. Então, resumindo tudo, o que a gente pode dizer hoje aqui que eu quero passar para vocês? Conhecer é ter intimidade com Deus. Conhecer é ter intimidade com o Criador. Porque, como a palavra diz, conhecereis a verdade vos libertará. Se realmente você conhecer aquela palavra de entrar dentro de você ter intimidade com o teu Criador, todos os dias da sua vida você vai trocar ideia com Ele, todos os dias vai conversar as coisas boas, você vai falar, Ele vai se regozijar contigo quando você estiver no aperto, Ele vai te trazer o refrigério. Isso é conhecer, isso é ter intimidade. Não é só de conhecer de um oi, tchau, não, intimidade. A palavra-chave aqui, o conhecer que a Bíblia fala, é ter intimidade. Então, se você ainda não tem, comece a partir de hoje. Bíblia, oração, meditação na palavra, intimidade. Achegai-vos a Deus, Ele se chegará em você. Ele está só te esperando. Deus não tem filhos preferidos. Deus tem filhos que preferem estar em companhia dEle. Você pense nisso e se aproxime porque Ele está te esperando. A ter a companhia dEle te faz se sentir vida, se faz sentir vivo. Ele é a vida. Amém? Que possa ter te abençoado, que você possa ter uma ótima semana e que Deus te abençoe.